Agora selecionei dois sites para ver o que eles dizem acerca de obrigação de fazer. E bora lá. O site é o Direito.net. Bora lá. Trata-se da obrigação que abrange o serviço humano em geral, como a realização de obras ou a prestação de fatos que tenham utilidade para o credor. Consiste em atos ou serviços a serem executados pelo devedor. Nas obrigações de fazer, o serviço é medido pelo tempo, gênero ou qualidade. Esses predicados são relevantes e decisivos. Há três espécies de obrigação de fazer: obrigação de fazer infungível, personalíssima ou intuito personae, né? Não vai achando que são três aí, calma, são sinônimos, bora lá. Quando for convencionado que o devedor cumpra pessoalmente a prestação. Obrigação de fazer fungível ou impessoal, quando não há exigência expressa, nem se trata de o quê? De ato ou serviço cuja execução dependa de qualidades pessoais do devedor ou de usos de costumes locais, podendo ser realizado por terceiro. E a obrigação de fazer consistente em emitir declaração de vontade, derivada de um contrato preliminar. Muito bem, acabou-se. Agora outro, calma. Calma que ainda não acabou verdadeiramente. Vamos lá, vamos lá. Obrigação de dar coisa incerta no site da Jus Brasil, direito das obrigações. Obrigação de dar, fazer e não fazer. Bora lá. A definição do objeto a ser entregue é básica, referente apenas ao gênero e à quantidade. Concentração é a escolha do objeto. Exemplo: pesagem. Que coisa, não? Qualidade média. Se tratando da coisa incerta, o devedor não é obrigado a dar coisa melhor, mas também não poderá dar coisa pior. O sensato é optar pela qualidade média. A transformação da obrigação de dar coisa incerta em obrigação de dar coisa certa. É importante deixar claro que a coisa incerta, ela não vai ser incerta para sempre, até o fim qual é o nome? Da relação entre credor e devedor. Não, isso é até uma coisa que demora um pouco. É um tempinho que você não sabe o que vai ser dado, mas cedo ou tarde vai ser determinado, sim. Então, continuando. A partir do momento que o devedor escolhe a coisa incerta, ela se torna certa e deve ser notificada ao credor. Entender? 245. Certificado da escolha, o credor, vigorará o disposto na seção antecedente. Beleza. Perda da coisa incerta. 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Peraí, sai daqui. Beleza. Obrigação de fazer uma atividade foi rapidão. Um serviço que vincula o devedor ao credor. A atividade pode ser física ou material, como lavar um automóvel ou fazer um vaso de barro. Pode também configurar uma outra modalidade, como no caso da renúncia de uma herança. Diferença de obrigação de dar e fazer. A obrigação de dar consiste numa prestação de coisa e... eu já falei isso. Infungíveis. Intuito personae. Personalíssima, se você quiser. A pessoa do devedor é essencial para o cumprimento da obrigação. Não pode ser substituída por outra. Obrigação de caráter personalíssimo. O que será que chamam assim, né? Fungíveis. Essa obrigação pode ser realizada pelo credor ou por terceiro, pois não possui caráter personalíssimo. Inadimplemento da obrigação de fazer. Você tem as impossibilidades. Ocorre quando a obrigação não é cumprida e pode ocorrer das seguintes maneiras: impossibilidade de realizar a prestação. Bora lá. Sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Com culpa do devedor, responderá com perda e danos. Aqui a culpa é lato sensu, né? Não é aquele negócio de culpa e dolo que você vê lá no Direito Penal. Cheiro de... deixa pra lá. É estranho, né? Eu tô achando, acho que vem dali.
Inadimplemento é voluntário da obrigação de fazer. A obrigação não foi cumprida, mas há possibilidade de cumpri-la. Obrigação de fazer infungível. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível. Aí chamam lá, doutor Estranho, faça aqui a cirurgia do meu não sei o que. Aí, não quero fazer porque não vai me dar fama. Filho da mãe! 247 nele, né? Não sei, não é 247, tem certeza? Inadimplemento voluntário, cara. Voluntário da obrigação de fazer. Obrigação de fazer fungível. Em caso de descumprimento da obrigação de fazer infungível, a obrigação poderá ser cumprida por terceiro e o credor pode exigir que o devedor arque com os gastos ou perdas e danos. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre o credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deixa, sem prejuízo da indenização cabível. Manifesta a urgência. A urgência se caracteriza quando a mora ou adimplemento trouxer riscos para o credor, que se vê forçado pela premência de tempo a realizar o serviço ou solicitá-lo a outro profissional. 249, parágrafo único. Beleza. Obrigação de não fazer. Ainda não chegamos aí. Bora deixar essa parte para depois, né? Bora ver aqui. O que... Olha, tem aqui o site de um professor chamado Rafael Menezes. Rafael de Menezes. Aula 4. Obrigação de dar coisa incerta e obrigação de fazer. A obrigação é fungível e ele dá alguns exemplos. Por exemplo, pedreiro, eletricista, mecânico. Caso não possam fazer o serviço, eles mandam substituto e o credor não tem problema com isso, contanto que seja feito. As obrigações de dar são sempre fungíveis, pois visam a uma coisa, não importa quem seja o devedor. Infungível. Bora ver aqui exemplo. Médico e advogado são profissionais de estrita confiança dos pacientes e clientes. Chama-se esta de obrigação de personalíssima ou intuito personal, em razão da pessoa. É como shows de, como é que se diz? De comediantes ou cantores, né? Você pode colocar eles aí também. Mas se tal, peraí. Se ocorrer recusa do devedor de executar a obrigação fungível, o credor pode pedir a um terceiro para fazer o serviço, às custas do devedor. 249. Havendo urgência, o credor pode agir sem ordem judicial, no autêntico caso de realização de justiça pelas próprias mãos. Parágrafo único 249. Exemplo: consertar o telhado de casa ameaçando cair. Mas se tal recusa recorre de um caso fortuito, exemplo: um cantor gripou e perdeu a voz, extingue-se a obrigação. Beleza. Obrigação de fazer, já está dito, né? Exemplo: professor dá uma aula, é um serviço aqui. Advogado redigir uma petição, cantor fazer um show, pedreiro construir um muro, médico realizar uma consulta. E se quero comprar um quadro e encomendo a um artista, a obrigação será de fazer ou de dar? Se o quadro já estiver pronto, a obrigação será de dar. Se ainda for confeccionar o quadro, a obrigação será de fazer. Olha lá que interessante. Esse aí não me contaram, né? Mas beleza. Bora ver aqui. Obrigação de dar coisa incerta. Tô gostando. Gostei desse site dele. Bora ver aqui. Obrigação de dar coisa incerta. Nessa espécie de obrigação, a coisa não é única, singular, exclusiva e preciosa, como na obrigação de dar coisa certa, mas sim é uma coisa genérica, determinável,
pelo gênero e pela quantidade. Ao invés de uma coisa determinada, certa, temos aqui uma coisa determinável, incerta. Exemplo: 100 sacos de café, 10 cabeças de gado, um carro popular. Tal coisa incerta, indicada apenas pelo gênero e pela quantidade no início da relação obrigacional, vem a se tornar determinada por escolha no momento do pagamento. Ressalto que coisa incerta não é qualquer coisa, mas coisa sujeita a determinação futura. Então, se João deve 100 laranjas a José, estas frutas precisam ser escolhidas no momento do pagamento para serem entregues ao credor. Essa escolha chama-se juridicamente de concentração. Processo de escolha de coisa devida, de média qualidade, feita via de regra pelo devedor. A concentração implica também em separação, pesagem, medição, contagem e expedição da coisa, conforme o caso. As partes podem combinar que a escolha será feita pelo credor, ou por um terceiro, tratando-se no artigo 244 de uma norma supletiva que apenas completa a vontade das partes, em caso de omissão no contrato entre elas. Após a concentração da coisa incerta, ela se torna certa. 245. Antes da concentração, a coisa devida não se perde, pois genus nunquam perit. O gênero nunca perece. Se João deve 100 laranjas a José, não pode deixar de cumprir a obrigação, alegando que as laranjas se estragaram, pois 100 laranjas são 100 laranjas. E se a plantação de João se perdeu, ele pode comprar as frutas em outra fazenda, mas ele vai ter que dar de qualquer jeito. Pronto, estragou, mas traz outras. Não é porque foram 100 laranjas que elas se acabaram no mundo, né? Todavia, após a concentração, caso as laranjas se percam em incêndio no armazém, a obrigação se extingue, voltando as partes ao estado anterior, devolvendo-se eventual preço pago sem se exigir perdas e danos. 234, 389 e 402. Pela importância da concentração, o credor deve ser cientificado quando o devedor for realizá-la, até para que o credor fiscalize a qualidade média da coisa a ser escolhida. Bom, então aqui acaba a parte de direito civil dada até agora sobre obrigação de dar coisa indeterminada e obrigação de fazer dessa semana.